Boas-vindas para todo mundo, bem-vindos a mais um episódio do AI Agora, o videocast, o podcast da Associação de Estudos de Inteligência Artificial da USP. E hoje é um grande prazer a gente estar aqui com a professora Patrícia Peck. Meu nome é Lucas Nóbrega, sou estudante do segundo ano, da faculdade e membro também da Associação de Estudos de Inteligência Artificial. E para a gente é uma grande honra ter você aqui, professora Patrícia. Eu peço por gentileza para você se apresentar. Quem é Patrícia Peck? Bem, muito obrigada, Lucas, pelo convite. Parabenizo a iniciativa do podcast, né, da Associação de Estudos de Inteligência Artificial. E para mim é uma alegria, até quase nostálgica, né, de estar com esse contato com a boa e velha academia, né? Eu sou formada em Direito pela Universidade de São Paulo e o Largo São Francisco. Também fiz meu doutorado aí pela Universidade de São Paulo, com a orientação da professora Maristela Basso. Minha tese de doutorado foi sobre a propriedade intelectual, né, nas bases de dados para a inteligência artificial. Então, assim, acho que é um tema bem dentro do tópico do que a gente vai conversar aqui. Eu tenho um escritório, né, fundado há 20 anos, desde 2004, dedicado ao direito digital. Temos aí muitos profissionais, muitos trabalhos, muitos clientes, e já consegui também, produzir, né, publicar em autoria e coautoria 49 livros, para ir formando essa doutrina, né, do direito digital, não só no Brasil, mas também algumas obras internacionais. Então fico feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Eu gostaria de nosso público, ele é formado por tanto estudantes da Uhum. faculdade, né, de outras faculdades de direito, quanto da Sanfran, e também de, estudantes e recém-formados em direito. Aí eu Hum. gostaria, se você pudesse explicar um pouco o que que é o PEC Advogados, para quem talvez não conheça, e no contexto jurídico brasileiro, onde o escritório se insere. Perfeito, Lucas. O escritório, o PEC Advogados, é um escritório pioneiro, de vanguarda, para trabalhar com o direito digital e também o próprio direito envolvendo inovações digitais aí, das empresas. Então, desde o seu início, quando eu comecei, nós tínhamos lá aquelas teses voltadas para a proteção de marca na internet, questões de domínio, toda a discussão de contratos, sempre fomos muito contratualistas, porque contratos de tecnologia, e nos tornamos também um escritório com um diferencial de ter um know-how sobre cibersegurança, né. Então trabalhamos muito com questões de cyber, de proteção de dados pessoais e privacidade, também combate à fraude eletrônica. Praticamente do dia que eu abri a porta, Lucas, do escritório, com os primeiros casos, para hoje, a sociedade toda foi ficando mais digital. Então, o que eu defendo no meu próprio livro, o primeiro livro, né, que é o Grande Manual do Direito Digital, está na 7ª edição, que o direito digital é um upgrade do direito, né, essa evolução do pensar jurídico para trazer soluções para uma sociedade de dígitos de 0 e 1, uma sociedade que digitalizou os ativos, as relações, e aí a prova ficou eletrônica, a testemunha ficou máquina. Então, quase tudo, assim, que a gente pode imaginar numa relação, indivíduo-empresa e entre empresas, de alguma forma nos toca aqui no direito digital, porque ele acaba tendo civil, criminal, trabalhista, constitucional, né, todas essas temáticas acabam chegando aqui, e o nosso foco tem sido esse, né. Então é um escritório também reconhecido por inovar. Então, assim, as teses para primeira vez para contratação eletrônica, para não precisar mais do papel, quando nós fizemos também a tese para viabilizar o uso de biometria para autenticar operações financeiras, colocar no ATM dos bancos, teses aqui desde o Enem digital a outras, tá. Então, assim, o que envolveu um desafio: "Ai, será que pode, não pode?", vamos perguntar lá para a PEC, lá para o escritório da PEC, para ver o que que dá para fazer. E assim, a discussão sobre inteligência artificial, ela é imensa, né, então tem tanto uma discussão, assim, de duas grandes facetas, assim, tem uma discutir o PL em si, né, o projeto de lei e a lei sobre inteligência artificial, e uma outra questão, que é uma questão mais relacionada com o uso da tecnologia, tanto na vida em geral, quanto nos próprios escritórios. Aqui, atualmente, né, na nossas conversas que a gente tem tido nos outros episódios, a gente tem focado intencionalmente nessa segunda parte, né,
como que tem mudado os escritórios e os outros negócios em geral, porque o PL ainda está em tramitação, né. Então, se você permitir, a minha próxima pergunta tem a ver um pouco com isso, né. Então, como que você acha que as tecnologias, principalmente associadas à inteligência artificial generativa, ChatGPT, Gemini, Copilot e outras, estão mudando o dia a dia dos advogados? Eu acredito que no nosso ofício, né, jurídico, a gente tem 2 abordagens. Uma, né, e todo advogado de direito digital tem que conhecer de tecnologia, para poder entender riscos e mitigação, e trabalhar a governança, né, então, a experimentação necessária de todas essas ferramentas é importante para poder conseguir desenvolver o próprio trabalho jurídico. Então, se eu vou dar um parecer para homologar uma empresa no uso da IA generativa, escrever uma política de do's e don'ts, de uso adequado, recomendações, até mesmo ajustar um contrato, definir limitação de responsabilidade, entender até a possibilidade de patenteabilidade, se eu crio alguma coisa, como é que fica a proteção de direitos autorais, né, e também evitar riscos relacionados a isso. Então existe esse lado de que a gente tem que ter o lab, né, a gente tem que estar sempre aprendendo de novas tecnologias. Hoje temos IA generativa, temos as discussões de blockchain, de NFT, quer dizer, se você não lidar com isso, como é que pode orientar a respeito, tá? O segundo é o uso em causa própria. Ou seja, como então, além de ajudar os clientes a usar, a gente também pensa de que maneira a IA generativa pode apoiar o serviço jurídico. Nós criamos uma política de uso aqui no escritório, até porque nós tínhamos que poder fazer experimentação e, existem alguns cuidados aqui que eu acredito que, assim, o advogado ele lida com tempo e ele lida com dados. Então, toda vez que você tem tempo escasso, curto e grande volume de informações para trabalhar, é o campo fértil para usar soluções voltadas à inteligência artificial e à IA generativa. Por quê? Porque consegue te ajudar, numa dinâmica, pelo menos, de ganhar esse tempo, ou seja, uma economia de tempo. Então, você tanto pode hoje, aqui no escritório, utilizar para dar um suporte desde uma ata de reunião, né, a um suporte de tradução, a um suporte para montagem de apresentação, mas talvez aqui o nosso cuidado maior do lado jurídico é que nós estamos dentro do ofício do sigilo e da confidencialidade. Então, não dá para usar qualquer solução de inteligência artificial que depois, dependendo do que você vai inserir no prompt, possa retroalimentar a aprendizagem daquela IA. Então, você precisa separar o que que é algo que eu estou fazendo uma pesquisa genérica, que eu tenho uma liberdade, então, que eu não estou sob esse manto de confidencialidade da advocacia do cliente, e o que que eu preciso ter cuidado, porque existem ali já informações mais sigilosas, então terei que ir para uma solução mais customizada, uma solução paga, algo mais restrito, que possa garantir ali, que aquelas informações não vão retroalimentar a base de aprendizagem da IA, tá. Mas em princípio, né, quero escrever um artigo, um texto, quero fazer uma pesquisa, quero recomendação de doutrina, né, tem uma série de atividades que hoje nós já conseguimos usar a IA generativa para que nós possamos analisar um volume grande de informações, às vezes sistematizar o conhecimento, organizar, às vezes tem um monte de coisa na sua cabeça, você coloca ali e o prompt te ajuda a botar uma ordem, né, de apresentação, né. Então, acredito que as 2 frentes são importantes, tá, Lucas? Tanto esse aprendizado para a gente poder enxergar, eu dizia sempre no começo aqui do escritório, vai além da tela, né, além da condição de usuário, né, para pensar se aquilo está na IA, está aonde? Aquela nuvem está em qual lugar do planeta, né? O que está escrito na licença? O que não dá para justificar é alguém com o nosso trabalho, nossa função, que nem tem ali no termo de uso a política para saber a própria regra da IA que está utilizando. Então, isso aí é ponto de partida, né, a gente aqui tem até uma matriz de análise comparativa, né, em cima de alguns atributos, indicadores, o que que cada uma das soluções
te dá de garantias e de proteções e qual é a responsabilidade do usuário ali. Então, por exemplo, você citou 2, tanto o ChatGPT-3, né, Gemini e Copilot, elas trazem muito claro que você pode ter uma resposta, um resultado ali do prompt, que é o output, similar ou igual para usuários distintos. Então, existe também essa necessidade de cuidado, de você não cometer um plágio por tabela, ou seja, 2 usuários usarem exatamente idêntico como foi a saída do prompt, de uma forma em que você publique, né, para terceiros, e depois vai ficar parecendo que um copiou do outro. Daí também a gente tem trabalhado muito essa questão da transparência, de fazer essa citação, quando foi feita pesquisa, o uso de uma ferramenta de IA generativa, nós criamos um padrão de nota, né, de fonte, né, autoria e fonte, aí citando que foi feito o uso da IA generativa, porque isso já traz ali uma atenção, um alerta, cumpre com transparência. Tanto os estudantes como recém-formados é tudo muito novo, né, nos últimos anos que teve o desenvolvimento dessa tecnologia, então começando a usar, tanto as pessoas mesmo, Uhum. né, os advogados, quanto os próprios escritórios colocando nos processos do dia a dia. Se o que você puder falar, né, o que você não puder não tem problema nenhum, mas dentro do que você pode falar, se você puder contar um pouco a história, como que foi a implantação dessas ferramentas de AI nos processos do escritório da PEC Advogado. Sim, perfeito, né. Eu gosto de dizer que a gente começou a pesquisar inteligência artificial tem 10 anos, porque 2014 foi o ano que eu entrei para o doutorado, aí na faculdade de direito, né, lá com São Francisco. E ali já havia, quando eu fui pesquisar, olha que curioso, eu fui pesquisar sobre IA, tanto no Brasil quanto fora, porque eu passei um período depois no Max Planck em Hamburgo e Munique, e depois na Columbia University. Como a minha linha de pesquisa envolvia discussões de propriedade intelectual da base de dados, porque já se sabia que uma inteligência artificial precisa de muitos dados para poder gerar algum aprendizado, foi quando eu esbarrei nas discussões todas do regulamento europeu, do GDPR, sobre proteção de dados, porque ele estava ali promulgado em 2016, minha pesquisa internacional foi em 2017, então tudo se falava de GDPR, porque em 2018 iria entrar em vigor o GDPR. E aí eu achei muito interessante pensar que uma parte dos dados era dados pessoais. Isso fez com que quando eu voltasse, né, da pesquisa internacional para o Brasil, tivesse aberto o olhar, né, não só de entender, de quem é, ou seja, direitos, que era a minha discussão de propriedade intelectual do conhecimento aprendido por máquina, né, então depois que ela aprende, para quem que fica aquele aprendizado, né, porque não caberia a ela própria ali, direitos intelectuais, né, então seria do desenvolvedor, seria do contratante, como acontece com a lei de software. Vem o todo o trabalho de proteção de dados pessoais, daí até eu, devido ao histórico e os destaques, acabei até assumindo uma cadeira no Conselho Nacional de Proteção de Dados da ANPD. Hoje estou no Comitê Nacional de Cibersegurança, também estou no Comitê Nacional de Proteção de Dados do CNJ. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós aqui no escritório começamos com o lab de devido a essa pesquisa, nós também tínhamos o interesse de entender como é que iria se juntar isso com robótica. Uso de robôs, uso de drones, essa automação que vai acontecendo, que não é só o boom da IA generativa, né. E aí nós observamos que não vem de fábrica, na maioria das soluções, questões relacionadas à privacidade, que é um privacy by design, questões relacionadas à segurança, security by design, e a própria ética, que é o Ethics by Design. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui no escritório foi segregar. Vamos testar ferramentas, entender esses usos, para daí poder ver o que dá para aplicar, envolvendo trabalhos dos clientes. Então, primeiro começamos de uma forma mais, de perímetro, assim, sabe, quer dizer, o que que é que eu consigo, né, já que a gente faz muito, leitura de documentos, resumos, né, em cima, atas de reunião, precisamos fazer pesquisa, muita pesquisa, só que a IA generativa se mostrou um pouco ainda, prematura ou instável, ou seja, com resultados
que eles gostam de chamar de uma alucinação, um desvio. Então, a gente foi buscar soluções embarcando IA, mas que já tivessem um nível de maturidade maior de treinamento, principalmente se você precisa fazer pesquisa de jurisprudências, de julgados, que ainda hoje quando você faz, o prompt direto ali, numa IA como o do GPT, por exemplo, às vezes há uma mistura de número de decisão, com ocorrência de decisão, com magistrado que julgou, quer dizer, não tem uma confiabilidade, tão grande. Mas nós avançamos, né, nossa intenção é, agora que passados esses 2 anos, praticamente os últimos 2 anos da IA generativa, é aprofundar mais esse uso no nosso dia a dia de trabalho. Então primeiro estava mais em testes, mais em experimentação, e agora conforme a gente está alcançando isso, com parcerias, estamos com uma parceria também com a IBM, né, para desenvolvimento de uma entrega, jurídica usando a inteligência artificial e olhando lá fora um debate, porque acreditamos que essa chegada da IA vai mudar também um pouco essa forma como a gente cobra o serviço jurídico, ele é muito baseado em hora homem, em hora de profissional. E a gente tem agora a interação humano-robô, ou seja, hora IA, digamos assim, né, e é diferente. Então, é preferível uma visão de trabalho de resultado do que em horas, porque o que a IA faz é eficiência. Mas ela também exige supervisão. Então não é só porque eu pedi para uma IA me ajudar a fazer uma tradução, que depois eu não tenho que ler tudo aquilo para ver se a tradução ficou correta. Ainda não estamos dessa maneira, né. Então, esse cuidado economiza uma parte, mas do outro lado ainda exige, né, um trabalho ali em dupla, né. Então, a gente entende que como um assistente, né, como agente de IA, precisa dessa supervisão bem próxima. Um dos episódios que a gente gravou, inclusive para nossa audiência, quem quiser ver, com o Daniel Marques, né, ele é presidente da Associação Uhum. Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, e ele estava comentando, né, que uma das abordagens na visão dele é ir ao mercado de startups de tecnologia relacionada à inteligência artificial e verificar qual delas resolve o problema. Então essa seria uma abordagem para aplicar no escritório. E a outra seria ir para umas grandes empresas como a Microsoft, a Uhum. IBM, o Google, que já estão extremamente consolidados há muito tempo, e também, né, aproveitar essas soluções e adaptar para o escritório. Na sua visão e na sua experiência, qual delas faz mais sentido? Uma complementa a outra? O que que vocês estão utilizando? Eu concordo com o Daniel, eu acho que existem as 2 abordagens. Do ponto de vista de, espaço, digamos, flexibilidade para construir, né, algumas coisas mais sob medida, muitas vezes você consegue isso bem, com as startups, mas ao mesmo tempo, como no caso aqui do escritório, a gente atende empresas muito grandes que exigem um compliance também muito grande, e existe esse fator de risco mesmo reputacional de usar alguma solução ainda muito experimental e depois vai que vaza alguma coisa dali, que acontece algo que possa afetar aqui a reputação do escritório, né. Então, esse cuidado acaba sendo algo que se você consegue construir uma parceria com uma das big techs, ela traz ali um pouco mais de lastro e de estrutura, até para responder em nível de responsabilidade, se houver alguma questão ali de desenvolvimento, tá. Mas nós temos participado ali na B2L, inclusive recebemos uma premiação, né, de escritório inovador. Eu acho que as primeiras boas ideias que realmente, podem agregar mais valor, surgem desse ecossistema mesmo das startups. Sabe que eu converso muito meu marido, né, sempre me ajudou aqui desde a fundação do escritório, ele não é formado em direito, é formado em administração, Rômulo Pinheiro, e ele diz assim: "Para pensar fora da caixa, você tem que conhecer a caixa". Ou seja, você tem que saber o que está na caixa, para daí você pensar fora da caixa. Porque você ir direto querer pensar fora da caixa sem nem ter o domínio, né, do que está dentro da caixa, eu acho que é por isso que essas 2 abordagens que você falou, Lucas, elas são pertinentes, porque já existe algo muito estruturado que todo mundo está fazendo e usando.
Então você tem que olhar para isso e dizer: "Poxa, se todo mundo está usando, o porquê que é que eu vou ser o único a não estar fazendo também, se aquilo ali está começando a facilitar o dia a dia ali para o trabalho jurídico?". E existe o lado do que eu quero fazer uma coisa que ninguém ainda esteja fazendo ou então que resolva particularidade que nós temos. O escritório, ele tem um trabalho consultivo muito grande, né, então o consultivo é muito maior do que o contencioso é mais estratégico. Então para algumas coisas de contencioso, já existe muita coisa feita, testada, para esses escritórios que são de massificado e tal. Mas quando a gente vem para a parte do consultivo, nós aqui no escritório desenvolvemos uma calculadora de risco para avaliar risco ou dano relevante, incidente de segurança e de proteção de dados. Então, a gente está nesse processo de calibragem da calculadora, de automação e de pensar: poxa, podemos agregar alguma coisa com a IA? Né, nós também criamos aqui uma bot, que é a Priv, para dar suporte ao DPO, ao encarregado de dados. A Priv foi criada antes de chegar a IA generativa, então agora nós estamos num projeto para trazer IA generativa para deixar a Priv, né, que é a nossa bot aqui de privacidade, mais espertinha, com mais capacidade de resposta. Então, para esses nossos serviços diferenciados, um trabalho ali com startups acaba trazendo uma aceleração e uma visão que agrega valor, né, então acho que a gente aqui mesmo acaba tendo as 2 frentes, tá, Lucas? E se você puder comentar também, né, um pouco do agora das pessoas, né, dos Uhum. advogados, estagiários que estão nos escritórios e que está vindo uma novidade e eles estão tendo que se preparar ou aprender sobre. Então tem os mais jovens e tem também aqueles que são bastante experientes e se formaram, então em um contexto que não tinha tecnologia e não estão nem tão familiarizados com a tecnologia. Eu gostaria de saber, assim, como que você vê a implantação dessas ferramentas nos escritórios? É fácil, não é? Envolve o treinamento de equipe, até que ponto? Quais são os jeitos mais efetivos de você ter a equipe, né, realmente utilizando da forma correta? Essa é uma questão super importante, porque independente digamos, jornada individual de cada um, né, de crescer na carreira, de, fortalecer seu aprendizado, existe o lado do que a gente precisa saber minimamente juntos, de forma coletiva, como equipe mesmo, como grupo, sabe, quando você passa aquele traço de baseline. Aqui no escritório nós criamos um comitê interno para inteligência artificial, para que possamos estudar o que está aparecendo e compartilhar dentro desse comitê, e depois o comitê tem um papel de disseminar em termos do escritório aqui como cultura, porque a gente já é um escritório que vive tecnologia e inovação. Então, claro que cada um tem tido as suas experiências, mas a rotina do comitê, de trazer, de fazer apresentações internas e de poder transformar aquilo num treinamento, porque o escritório também tem a nossa PEC Academy, a universidade corporativa, e que agora nós estamos querendo dar um passo a mais, porque as nossas aulas são online, são gravadas para que as equipes possam assistir, fazer essa atualização agora usando IA, e poder ter a própria IA ali apoiando para ministrar a aula, porque aí isso ajudaria mais, porque ela consegue fazer a leitura do conteúdo e fazer essa apresentação. Então, para dentro da própria parte de treinamento, esse uso da IA. Então, quando você comenta que a gente tem desde o estudante ao já formado, eu diria sempre para o estudante: você precisa ser antena da raça, ou seja, você precisa estar conectado com o que está acontecendo no momento da sociedade que você está se formando, porque a expectativa de qualquer instituição vai ser que você vai trazer já essa visão mais atualizada, né, é o que se espera, né, dessa juventude. Então, para nós aqui, num processo de seleção de estagiários, de trainees ou até para contratar um recém-formado, né, que está aí formado no ano passado, nos últimos 2 anos, eh eh se espera que já haja um conhecimento, uma familiaridade com tecnologias digitais e cada vez com IA. Então quem vai se formar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3,
é quase como se fosse, assim, um requisito de empregabilidade você mostrar o conhecimento, né. Se lá atrás, quando alguém se formava, virava um diferencial. Nossa, eu me formei no começo dos anos 90, no final dos anos 90, né, eu sou de 94, formei em 98. Ah, foi antes do bug do milênio. Mas aonde eu estagiei durante a faculdade toda, como eu já tinha conhecimento maior de tecnologia, estudei Basic, COBOL, programei, montei site, tudo isso, era incrível, porque ficava aquela surpresa para os advogados, eu era estagiária, de que eu era muito boa de pesquisa, eu conseguia achar coisas na internet, aquela época de buscador Alta Vista, aquela coisa toda. Então, hoje, ou seja, imagine que tem pessoas aí que construíram toda uma carteira de clientes, tem todo um trabalho grande no mercado e de repente chega a IA generativa, então ela vai pensar: "Poxa, eu quero contratar alguém que me ajude nessa aprendizagem, nessa jornada e vamos andar juntos aí na era da IA". Então, quem já se formou, está precisando fazer reciclagem, atualizar. E às vezes para você fazer isso mais rápido, você contrata alguém que já está tendo um domínio maior da tecnologia que vai te ajudar a aprender a mexer com isso também. Então, para quem está na faculdade, se formando agora ou vai se formar nesses próximos anos, esse aprendizado se torna um diferencial competitivo. Não é mais: "Ah, eu sei falar inglês", né, "Eu sei mexer com IA generativa", quer dizer, esses conhecimentos de tempos em tempos é o que vão trazendo um valor agregado ali na contratação. Recentemente, nos últimos meses, teve um evento da OAB falando sobre inteligência artificial, e uma das coisas que foi comentada que achei bastante interessante é a questão de que 80% ou até mais dos escritórios no Brasil, eles são pequenos e médios, né. Então, às vezes, até de um profissional ou de poucos profissionais. Que seria agora de um ponto de vista mais consultivo, assim, com a sua experiência. Como que você vê esses escritórios que não é o caso da PEC Advogados, não é o caso dos grandes escritórios de São Paulo, mas é uma questão do Brasil como um todo. Como que você vê que esses escritórios devem se aproximar da tecnologia e começar a utilizar? Eu acredito que quanto menor o escritório é, o desafio de crescimento é dolorido no sentido de que nosso crescimento é sempre muito baseado em pessoas. Então, como você fecha bem essa equação de que às vezes você tem trabalho, né, dá aquele pico e depois diminui. Então, quando você contrata pessoas, você precisa já ter uma constância, né, de trabalho para você poder desenvolver esses talentos. Então, acho que quanto menor é o escritório, para ele poder abraçar mais trabalhos com eficiência, é usando tecnologia. E aí que eu acredito que a IA se torna uma grande aliada, porque ele consegue ficar competitivo em termos de preço, né, ele tem um know-how, ali específico e consegue atender as demandas novas que estão chegando a partir do momento que está utilizando mais tecnologias de automação e a própria inteligência artificial. Quantos e quantos você conversa, a gente quando começou era só eu e um estagiário, ali em 2004, claro que a gente passou anos tendo até 20 profissionais no total, e aí depois, devido ao boom da LGPD, de proteção de dados, de 2018 para cá, o escritório bateu 100 pessoas, né, de equipe. Mas, a forma bem sustentável de crescimento hoje é investir mais em tecnologia, e aí você tem também mais recurso para agregar valor no plano de carreira daquela equipe, então isso eu acredito que para escritórios de pequeno e médio porte, se torna um diferencial ainda maior para que você possa, fazer melhor gestão ali do trabalho do escritório. Quando eu não tenho muita gente, né, o tempo ainda fica mais dividido, né, uma hora você tem que estar estudando a tese, você precisa estar com o cliente, precisa da parte comercial, precisa da gestão geral do escritório, então aonde você puder botar tecnologia para ajudar nisso, é uma grande vantagem. E pensando do ponto de vista agora do desenvolvimento, ninguém tem bola de cristal, então não dá para saber o futuro, mas assim, você tem a impressão que a gente vai precisar de mais advogados nos escritórios, sabendo a tecnologia, ou você acredita que existe uma tendência de haver uma substituição? Ou seja, a tecnologia está aumentando a capacidade de todo mundo e vai ter trabalho para todo mundo na área jurídica,
ou existe uma tendência a você ter uma substituição no sentido de escritórios menores, escalados por tecnologia? Olha, Luiz, ô Lucas, desculpa. Olha, Lucas, eu acho, pessoalmente, que todo uso de tecnologia sempre vai trazer algum efeito colateral, tá. Então a tecnologia não é boa, ela não é ruim, mas ela não é neutra, ela muda a nossa forma de se comportar, nossa forma de trabalhar. Então, eu hoje me preocupo muito com construir uma jornada para que um aprendiz consiga ganhar senioridade no nosso ofício jurídico, porque desde quando eu mesma comecei, até antes de mim, as funções que você daria iniciais para um estagiário, para ele pegando o jeito de lidar, você não coloca direto na frente de cliente, tá, era justamente, né, fazer a ata da reunião, porque você acompanha a reunião, assiste, aprende, fazer uma pesquisa, elaborar um material de apresentação, tá. A partir do momento que a IA generativa ocupa essas funções e essas atividades, a pergunta fica: como treinamos para os aprendizes ficarem mais seniors, né, porque a bagagem, a senioridade, agrega valor para o advogado. A gente diz que quanto mais velho você vai ficando, com mais hora rodada, com mais experiência, isso realmente faz diferença para o nosso tipo de trabalho. Então, nós temos que nos preocupar, porque, por exemplo, eu quando fui estagiária mesmo de um grande escritório lá em 96, que foi o Tozini, né, cheguei a estagiar lá, eu lembro que eu tinha que fazer muitas traduções, que eu tinha já o inglês fluente, de documentos, de contratos e tá. Então, assim, se eu não for mais utilizar essas equipes, né, para isso, eu vou utilizá-las para supervisionar aquela IA. Vou utilizá-las, então, em quais outras tarefas e atividades que possam fazer com que o profissional, vá, se amadurecendo dentro da profissão, né. A gente sai da faculdade de direito e vai para mercado, e pode ser escritório, pode ser setor público, pode querer, né, fazer tantas coisas que o direito tem essa abertura, mas a provocação é: sim, eu entendo que a IA generativa tem a possibilidade de substituir não pessoas, mas atividades, funções. Então você precisa repensar esse plano de carreira para quais atividades que eu vou atribuir para esse, grupo que ainda está, se seniorizando, né. E aí a gente também pegar pela mão aqui o escritório a gente dá muita oportunidade, né, os sócios e as próprias gestoras, né, os estagiários participam de projetos que em outros lugares não teriam essa possibilidade, essa oportunidade, porque nós acreditamos que é assim que você também ganha mais, responsabilidade e o próprio gosto pela nossa profissão, pelo trabalho, de sentir que o que você está fazendo faz a diferença, né. E, logicamente, eu acho que é um ponto de atenção, temos que nos preocupar em quais vão ser essas atividades. Quando a gente olha escritórios muito maiores, que já estão usando bots, não é só IA generativa, dá para perceber o quanto já se diminui o uso de profissionais, de pessoas, né, que fariam acompanhamento de processo. Nossa, como a gente é daquela época da pastinha que batia lá na portinha do fórum para olhar tudo isso. Então, aí se antes da IA generativa, processo eletrônico e uso de bots, já foi mudando um pouco o que que seria isso. Eu lembro que a gente tinha aquela pegadinha, né, de o que que era o protocolo, ou quando tinha, né, alguma coisa assim: "Pô, onde foi parar o processo, tá?". Então assim, o processo ficava perdido entre a xerox e o cartório. Tive um caso uma vez, ficou 6 meses entre a xerox e o cartório, o livrinho disse: "Foi para a xerox", outro livrinho disse: "Foi para o cartório", quer dizer, essas coisas não acontecem mais, né, mas a gente continua tendo muito trabalho. E eu acho que é uma questão de visão crítica. Hoje se exige um profissional multidisciplinar, tenha mais conhecimento de risco, de tecnologia, conhecimento sobre negócios, aprofundar em negócios dos clientes. Um jurídico muito mais, preventivo e de business,
de negócio do que só aquele jurídico reativo, causístico, só depois que dá o problema que vai virar um processo e tá. Então eu acho que é aí que também está a grande oportunidade, que para esses trabalhos mais estratégicos e de consultivo, ainda precisamos muito, muito do humano, do advogado com um bom olhar, assim, sabe. Então, recomendaria não só aprender tecnologia, mas abrir esse leque, né. Então, eu posso usar uma ferramenta que me ajuda com legal design, mas o que é o texto mínimo necessário jurídico para que aquilo continue comprometendo? Aqui no escritório, há anos atrás, nós fomos chamados porque para poder viabilizar banco, no celular, o mobile bank, dependia de conseguir mostrar que aquelas exigências das avisos legais do Banco Central conseguiriam ser feitos em short message, né, que era algo ali de até, 140 caracteres. E a gente fez, assim, uma sala quase que, assim, de sofrimento jurídico, da gente conseguir fazer, assim, né, todo um documento que falava sobre contratação de crédito virar assim: "Você contratou um crédito". Pronto, tem 140 caracteres. Então, assim, esse insight, essa capacidade de criação, ainda mais com o uso de ferramentas que facilitam, é o pulo do gato. É o que faz conseguir continuar, assim, tendo um trabalho que o cliente vai querer a assistência humana, né. Porque você vai ter empresas, clientes vão dizer assim: "Ah, eu perguntei tudo ali para IA, mas será?", né. Então aí a gente tem que poder trazer esse, eh fato humano feito por humano, né, como sendo um diferencial. E você já tem notado na prática que as empresas têm vindo, os clientes, né, têm vindo já como se tivesse feito um filtro utilizando a AI, ou seja, ele já vem sabendo num nível de conhecimento diferente, porque ele já fez algum tipo de pergunta para a AI, ele já está utilizando a AI para resolver os próprios problemas jurídicos antes de chegar mesmo no consultivo, ou isso ainda não acontece? Não, já acontece, já acontece. Tive um caso, assim, que recente numa reunião que a pessoa falou até de uma forma bem delicada, dizendo assim: "Ai, queria muito ouvir a sua opinião, doutora Patrícia Peck. Aqui, ó, eu perguntei para o ChatGPT, ele me disse isso, queria saber se a senhora confirma o que o ChatGPT disse". Eu acho que como qualquer profissão liberal, como já acontece com os médicos, né, que você tem aquele paciente que já viu muita coisa, tem um lado bom e um lado ruim. Né. Se ele viu e está correto, ótimo, maravilha. Agora, aparece muita bobagem, como já aparecia quando alguém fazia busca aberta na internet ou quando alguém fica olhando só mídia social, né. Agora quando pergunta para uma IA, porque a IA está baseada num aprendizado de dados democráticos, naquilo tudo que as pessoas estão dizendo, falando e afirmando. E dependendo do caso, não é o que a maioria concorda que vai ser a melhor solução. Pode ser algo que é de minoria mesmo, no sentido de que não é um consenso coletivo. Então, talvez para alguma coisa já muito consignada, muito estabelecida, que já tem aquele conhecimento comum, isso daí facilita e acontece, né. Agora, e o contrário? Aí você passa a ter que explicar o porquê que o que a IA disse não é a melhor solução para o problema do cliente, né, ou seja, ele tem particularidades que não encaixam naquela recomendação geral. Eu hoje mesmo estava com um cliente mais cedo, e eu disse a ele: "Olha, tendo em vista a necessidade de uma abordagem mais amigável, vamos fazer uma notificação, mas vai sair primeiro do seu timbrado, esperar responder, e aí a gente assume aqui para você dizer, né, que o jurídico assume". Então isso é uma estratégia para que você tenha ali o tom correto, a abordagem. Se você perguntar para a IA: "Ah, isso aqui que eu estou tendo de problema, eu posso fazer uma notificação extrajudicial?", ela vai dizer que sim. Me dá um modelo de notificação extrajudicial, ela vai dar, mas é da o how to do, ou seja, como que eu vou fazer essa notificação? O que eu conto agora e que eu não conto, para que se virar um processo judicial, vira um elemento ali na manga para eu apresentar só na hora que eu tiver a minha tese de defesa em juízo, que eu não deveria contar agora. Então, essa experiência, né, é baseada na estratégia que depende, que o advogado vá ter feito a avaliação. Mas genericamente
trazer um modelinho básico, simples, e quando ainda traz algum modelo que não trouxe justamente a cláusula mais importante, né, o glossário mais importante. Então, também recentemente vi lá, eu perguntei para o cliente: "Ah, de onde que vem esse modelo que vocês estão usando?" Eles disseram: "Ah, a gente desenvolveu internamente". O desenvolveu internamente, muitas vezes quer dizer, de uma forma, assim, educada, que eu dei uma olhadinha na internet ou na IA, né, para poder fechar aquele modelinho. Mas não trazia algumas questões que eram fundamentais. E aí eu aprendi, né, numa aula que eu tive anos atrás, na Extension School lá da Harvard University, que era o seguinte: o pior risco é o risco invisível, né. Então quando você mexe com contratos, documentos, políticas, é mais difícil enxergar o que não está escrito, a lacuna, o que faltou. Se você pegar uma coisa já escrita, passar para a IA melhorar, ela vai melhorar, mas trazer a lacuna, né, aquela cláusula, de repente, que vai definir muito claro de quem vai ser a propriedade da base de dados, ou uma restrição, ou dizer alguma coisa em cima sobre responsabilidade, ou seja, questões que estão muito alinhadas com aquele tipo de negócio, aí é o diferencial. Até o NDA, tá, Lucas, que é o acordo de confidencialidade que tem muito modelo padrão, nós hoje sabemos que dependendo da operação da empresa, você precisa dar uma customizada naquele NDA. Se ela for um prestador de serviços de cibersegurança, o NDA já é diferenciado, porque as pessoas assinam o NDA para fazer uma POC, e aí assina só aquele documento básico, genérico, que qualquer um já conheceria, e não coloca elementos necessários ali, fundamentais, para proteger as partes, caso aconteça alguma coisa, já que você ainda não vai ter nenhum outro contrato ali protegendo. Então, essa sutileza, né, esses detalhes, né, que é o cirúrgico, né, da nossa profissão jurídica, é aonde às vezes tem o desafio, porque a pessoa vai dizer: "Ah, mas já estou com uma minuta, é só uma revisão", mas pode ser que revisão vire transformação geral, porque quando você começa a mexer aqui e ali, vai virar um Frankenstein, então às vezes é mais fácil começar de um documento do zero. Então esses são os nossos desafios, mas sim, tem muitos clientes que já chegam com alguma orientação inicial baseada numa consulta para IA. E tendo em vista, né, que já está acontecendo, como você comentou, e tendo em vista, né, que hoje os escritórios estão fazendo parcerias ou estão fazendo, né, sendo clientes de grandes empresas que estão fornecendo serviços de AI ou startups, você acredita que existe uma tendência de essa parceria continuar no longo prazo? Ou dessas empresas aí, uma visão crítica, né, no sentido de essas grandes empresas, na verdade, virarem grandes escritórios no futuro através das suas tecnologias? Quer dizer, hoje em dia a gente tem de um lado os escritórios com grande conhecimento e talvez com não tanta tecnologia, de uma forma geral. E vem as empresas de tecnologia, elas começam a adquirir esse conhecimento jurídico e a substituir escritórios. Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Você acha que isso não é um perigo que está, na verdade, na realidade e na prática? Olha, Lucas, eu acredito que a mesma coisa que a gente fez para tentar proteger, fazer reserva de mercado jurídica do modelo de escritório, está se tornando também a a nossa prisão, no sentido de, fazer com que os escritórios não apliquem para si próprios todo um modelo empresarial necessário para você poder acelerar quando você tem que usar mais tecnologia, independente do porte do escritório. Então quase que vira uma camisa de força, ou seja, nós hoje estamos reféns, principalmente no Brasil, de um modelo de sociedade civil, né, como acontece com o escritório jurídico, e que só pode ter sócios que sejam, formados em direito, né, os sócios ali que tenham OAB, né, os sócios ali de escritório de advocacia, em contrato social e assim por diante. Mas a gente já vê que você precisa de equipes multidisciplinares. Então, em plano de carreira, o que eu ofereço para essas outras pessoas, se eu não puder reter um talento que possa se tornar parte dono daquilo? A gente está com uma nova geração com mais espírito empreendedor de todas as áreas, né, seja fazer faculdade de administração, de engenharia, de ciência da computação, não apenas ali dentro do direito. Então, o que que uma consultoria grande, inclusive de tecnologia, consegue oferecer, né, ela consegue dar ali uma participação, atrair talentos multidisciplinares e não está limitada num regime jurídico
de sociedade civil, pode ser uma limitada, pode ser uma SA, pode ter investidor, né. Então, para médio e longo prazo, nós deveríamos revisitar isso, senão sim. O máximo que a gente está conseguindo ainda se proteger, coisas que tenham que ter aquela trabalho, dedicado do advogado, principalmente no contencioso, mas a área consultiva já sofre muito com isso. E não é só uma concorrência em clientes, é uma concorrência em talentos. E eu acho que esse é o grande ponto da sustentabilidade, né. Ou seja, como é que eu posso ter o intraempreendedorismo, como é que eu posso trazer essa visão multidisciplinar de talentos que depois parece que no escritório de advocacia, se você não é advogado, você não vai poder depois virar sócio, por exemplo, ter uma participação. Tem tantos diferenciais hoje para a gente trabalhar isso. Então, acho que a OAB no Brasil precisa, urgentemente revisitar isso, porque a gente olha modelos de outros países e que é possível, né. Então, por exemplo, dar um exemplo, se eu, hoje estou maior e gostaria de acelerar pequenas bancas que estão em outras cidades do Brasil, porque o Brasil é imenso, que eu gosto daquele tipo de trabalho ou porque eles estão desenvolvendo uma tecnologia, por que que eu não poderia fazer uma participação societária de PJ mesmo como escritório nestas outras, criar esses arranjos, né, poder receber de repente, se eu sou uma pequena banca, estou precisando muito de tecnologia, poder ter um sócio investidor só para a parte da tecnologia, né. Então, se nós não repensarmos esse modelo, a tendência natural com a robotização, automação, é aquele contencioso enxugando em uso de pessoas, e é uma área mais apenas da advocacia, e o consultivo, sofrendo, né, essa concorrência aí, com outras consultorias cujo a forma de trabalho permite essa diversidade, esse diferencial e principalmente receber recursos financeiros, né, isso daí é essencial. Sabe que desde quando eu abri a porta eu tinha aquelas marcas que, nossa, adoraria que essa marca fosse meu cliente, tá. E quanto maior são as empresas, mais ela demora para pagar os honorários. Então, você vira banco, né. E por que que é que um escritório não pode se tornar, né, em termos de fintech, também uma financeira, financiar causas de clientes que você sabe que vai ter o retorno no final, que aquele cliente não tem dinheiro de largada, mas você precisa bancar. Quer dizer, eu olho, assim, tudo isso e vejo escritórios hoje abrindo uma empresa de participações para poder se tornar sócio daquela, startup, que naquele momento não poderia pagar aqueles honorários todos, mas precisa de um trabalho, jurídico importante, e depois numa rodada de investimento de venda, o escritório consegue, monetizar, mas isso não está dentro do escritório, vocês têm que fazer um outro arranjo, montar uma outra empresa. A gente aqui tem uma edutech, é uma outra empresa, temos um instituto social, é uma outra empresa, mas elas entre si não conseguem compor um grupo econômico padrão, porque eu não consigo ter uma holding participando disso tudo para depois até dar resultado para as pessoas num ponto de vista transversal. Então a gente tem muita coisa do nível, de diálogo societário e de modelo de negócios, que aí o próprio modelo de escritório de advocacia vai precisar se reinventar. E, nós estamos partindo agora para o finalização, é a última pergunta da minha parte aqui, eu gostaria de entender, assim, você falou bastante coisa interessante, não só de direito, né, também dessa interdisciplinaridade, para aquela pessoa, seja advogado já formado ou ainda não, e queira se inteirar mais, tem cursos que você indica? Você tem alguma sugestão aí para quem quer aprender mais sobre esse assunto que possa acessar, né, seja através da internet ou fisicamente, aqui no Brasil e fora também? Olha, Lucas, a gente monitora, né, cursos, assim, que possam trazer, agregar valor. Eu acho que hoje, para não ficar, assim, direcionando, né, citar a entidade A, B ou C, eu acredito que tem que ser a busca mesmo, por temas, né. Ainda hoje, própria faculdade de direito, o próprio tema, os temas todos do direito digital não necessariamente estão sendo abordados, de forma transversal nas disciplinas, né, muitas vezes é uma matéria, optativa ou não. Então, existe hoje, cursos
de especialização e também pós do próprio direito digital, né, existe curso para gestão jurídica, que é tão importante para entender mais sobre questões financeiras, modelo de negócio, resultado, assim, abrir a cabeça, né. Eh eu mesma quando me formei depois, fora o conhecimento mais técnico, né, busquei fazer MBA, né, quer dizer, tentar entender, aprender dessas outras disciplinas. Curso de Legal Design, que também é algo que ajuda muito a abrir a forma de pensar. Com os primeiros trabalhos aqui do escritório, como a gente já mexia muito, a gente é tudo aqui apaixonado por videogame, por games, né, tanto é que a gente tem um campeonato de esportes aqui do escritório. E a gente tem um Atari aqui original, quando eu comecei no Atari, né, mesmo depois tendo migrado tudo. Isso já fazia a gente ter uma lógica de pensar que nem do jogo, tem que passar a regra do jogo no jogo, na interface, foi o que fez a gente fazer muito trabalho de blindagem de e-commerce, e-business, de entender que não é só ali num documento com cara de contrato, preciso passar aquilo na interface, chama isso de vacinas legais. Então você vê, nossa própria paixão, né, em games, então se às vezes pode ter um curso de, programação de smart contract, ou sem um curso sobre design de games, isso tudo agrega valor, né, então, claro que eu posso querer buscar aquela pós, vou fazer uma pós em direito digital, proteção de dados, inteligência artificial para me atualizar disso daí. Mas esses cursos pequenos, pontuais, assim, eles também agregam muito. Professora, gostaria de deixar aberto agora para você, para todo mundo que quiser entrar em contato com você, saber o que que você está fazendo. Queria deixar aberto tanto para uma mensagem final, quanto para suas referências aí, para as pessoas poderem te acompanhar. Perfeito. Bem, primeiro, é muito gratificante, poder lidar com temáticas de inovação e tecnologia, acho que isso mantém a gente jovem para sempre, porque você tem que ser um perturbado, você está em estado de perturbação permanente, não existe aquele conforto, aquela zona de sossego, do tipo: "Já aprendi tudo, agora estou ali só a cruzeiro", não. Está o tempo inteiro sendo desafiado, então para quem gosta disso, né, trabalhar com essa área do direito digital é muito bom. E é um dos motivos pelo qual, né, eu continuo mantendo publicações de livros, né, de direito digital, e tenho hoje tanto minha página no LinkedIn, que é Patrícia Peck Pinheiro, como tenho ali um Instagram, que até quem me ajuda também no Instagram é a Camila, isso que a gente fala, né, eu sempre fui muito do texto e hoje em dia a gente tem que às vezes postar coisas com uma linguagem mais multimídia, então é patricia.p.peck é o meu Instagram, e aí ali também, tento trazer algumas recomendações, algumas dicas de leitura, de livros, para quem quiser se conectar por ali, são as 2 plataformas que eu acabo respondendo mais rápido. Professora, muito obrigado pela presença, para a gente foi uma honra aqui. Para os nossos convidados, fica aí a sugestão de conhecer os outros episódios também que a gente já gravou, entrar nas referências da professora Patrícia e até a próxima. Obrigado. Muito obrigada.